Olá pessoal, vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos voltar na apostila de História. Eu vou comentar um pouquinho, rapidinho, sobre as questões da página 134, que eu pedi para vocês fazerem ontem, tá? Então abre aí na apostila de História rapidinho, na página 134. Então vamos lá. De que forma esses símbolos representam a cultura do povo brasileiro? Que símbolo? Esses símbolos aqui que nós vimos ontem, né? Lembra que eu falei para vocês? Vocês podem colocar através do futebol, das danças, do samba, do carnaval, das florestas, né? Das nossas matas, né? Dos animais, do que mais nós vimos aqui? Da cultura indígena e tudo aquilo que caracteriza o Brasil, ok? O café, o pau-brasil. Você deve ter listado aí algumas coisas observando aqui as figuras que caracterizam, né, que são características importantes do nosso Brasil, inclusive os patrimônios, tá? Bom, depois tem a questão 2 aí. Na imagem é possível ver a estátua do Cristo Redentor, cujo patrimônio encontra-se no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. O que essa estátua representa para o povo brasileiro? Então, vocês lembram que eu expliquei ontem? Ela é o quê? Ela é um ponto turístico do Rio de Janeiro, conhecido por todo mundo. Essa é a resposta. Ok, pessoal? Então, feita a correção dessas questões, tá? Eu vou pedir para que vocês coloquem, então, para mim, na página que fala sobre diversidade cultural, na página 135. Eu vou explicar esta página apenas e vou deixar uma tarefa para vocês, porque depois a gente vai começar o estudo sobre os egípcios, sobre a mumificação, então eu não vou misturar aqui os assuntos. Então a gente vai falar hoje somente sobre a diversidade cultural e eu vou deixar para vocês a tarefa 1 para vocês fazerem para mim de história. Então vamos lá? Diversidade cultural, página 135. Com o passar do tempo, o mundo vai mudando e as pessoas adquirem costumes que as diferenciam, como as vestimentas, a alimentação, crenças, tipos de música que ouvem, gostos e valores e tudo aquilo que caracteriza a tradição de um povo. A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade. Já expliquei bastante isso ontem, né? Conhecer aspectos de um determinado país, região ou povo permite que saibamos um pouco mais sobre sua história e como as pessoas de um certo lugar pensam e vivem, né? Lembra que eu já expliquei lá sobre as regiões, dos costumes, as tradições, as festas, né? As pessoas que vivem em determinado país ou região assimilam valores que lhes são ensinados desde a infância. Elas crescem ouvindo e copiando os costumes dos adultos e adaptam-se às tradições daquele lugar. Essa repetição de padrões constrói a identidade cultural de um povo. Então, desde que você nasce naquele lugar, você vai seguir as tradições dali. O modo de vestir, o modo de falar, a sua alimentação, os pratos típicos de uma cidade. Muitas vezes, quando nós mudamos para um outro lugar, a gente acaba também adquirindo o sotaque daquele povo, alguns outros costumes também. Só que, na verdade, a gente, né, fica mais pendente para o lugar onde você nasceu, se você continua vivendo nesse lugar, tá? Quando você vai para outro país, para outro canto aí de qualquer lugar, você acaba adquirindo alguns costumes daquele novo espaço, né? E com aquele novo grupo de pessoas que você está convivendo. Segundo o antropólogo Roberto da Mata, a cultura é um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam e modificam o mundo e a si mesmas. O mapa aí serve para demonstrar a localização de cada um. Vocês vão ver lá na frente, a gente vai ter um mapa com legendas, tá? E nós já vimos vários mapas aí, né, que falam sobre as plantações, sobre quando as pessoas chegaram no Brasil, onde elas foram tomando parte do território. Então, o mapa serve para tudo isso, para falar sobre a cultura de um povo, como eles vivem, o que eles produzem, como que eles foram, né, formando os seus grupos, os seus povos, as suas cidades, as suas vilas, tá? As manifestações culturais são diversas.
Sendo assim, é possível concluir que vários elementos constituem a cultura de um país, tais como a língua, a culinária, a arte, a dança, a religião, entre outros. Então, cada lugar tem uma característica diferente. Às vezes, algumas coisas são semelhantes, mas principalmente aqui no Brasil mesmo, nós temos aqui nas nossas regiões festividades diferentes, né? Em Minas Gerais tem muita coisa diferente do que no Rio de Janeiro, do que em São Paulo. Então, isso tudo veio do quê? Dessa mistura de povos que chegaram daqui de outros lugares, de outros países, trouxeram também suas culturas. E aí foi isso que se ramificando. E aí cada um foi adequando de acordo com o seu povo, com a sua cultura, com o seu modo de viver, tá? Vamos lá. Você já viu que a prática da agricultura e a domesticação de animais contribuíram para a formação dos primeiros grupos humanos? A partir daí, muitas coisas mudaram. Ah, professora, eu não lembro muito bem disso. Lembra que eu expliquei dos nômades? Vocês lembram disso? Vocês lembram que depois eles mudavam de lugar, sempre procurando meios de sobreviver. Quando eles aprenderam a plantar, né, a desenvolver a agricultura, criar os animais, né, para o abatimento, para o sustento do seu grupo, eles passaram a se fixar num lugar só. Lembraram? Relembraram aí? Vamos lá. Os povos antigos acreditavam que as mudanças ocorridas na natureza, como o nascimento e a morte, ocorriam devido às forças da natureza e de deuses específicos. Por isso, eles criavam cerimônias, ritos e divindades para as quais faziam oferendas e homenagens. Vocês vão ver isso aqui muito presente lá no Egito, que nós vamos entrar na próxima aula de história, tá? Durante a antiguidade, a religião e o Estado estavam relacionados diretamente. Hoje, no entanto, essa ligação é bem diferente, porque na maioria dos países os representantes políticos são eleitos pelo voto, né? Lá no dia da eleição a gente vai lá e vota em alguém. Não em nome dos deuses, as pessoas que achavam que tal pessoa era uma divindade, os faraós, tudo, e por isso eles tinham todo o poder em suas mãos, né? E governavam durante um tempo para atender, um período para atender à sociedade. Vocês vão observar nessa disciplina, nessa unidade de história, que nós vamos trabalhar bastante sobre isso, sobre a religiosidade, como pensavam as pessoas de determinados povos e como elas agiam em relação a isso, tá? A diferença na classificação das pessoas. Hoje nós vamos falar somente sobre a diversidade cultural, né? Costumes, a culinária, a história, né? A tradição de um povo, a arte, a dança, tudo isso que eu já falei para vocês desde a aula passada. Para essa aula de história, eu vou pedir para que vocês abram a apostila de vocês na tarefa 1, que é a única tarefa que eu vou deixar para vocês hoje de história, porque ela é uma tarefa simples. Não vai ser difícil de vocês fazerem a historinha, que tem uma tirinha na página 169. Eu não vou deixar vocês verem a resposta, né? Porque eu quero que vocês analisem um pouquinho para vocês me responderem a questão B. Ah, é uma resposta pessoal, eu vou aceitar o que vocês colocarem, desde que seja uma resposta bem estruturada. Lembrando que vocês são alunos do 5º ano e não pode ter respostinha muito curtinha. Você tem que dar uma elaborada aí nas suas palavras, tá? Respostas sempre iniciadas com letra maiúscula. Então, lição de casa 1, página 169. Leia a tirinha abaixo e responda ao que se pede. Então, diz assim, ó, duas mulheres conversando. Meninas, na verdade, já são menininhas, ó. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. Aí a outra disse, e eu muita cultura. Então, vocês viram, uma está preocupada com a beleza e outra está preocupada em aprender mais. No segundo quadrinho. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Aí a menina que queria cultura disse não. Aí a do vestido disse, experimenta sair sem vestido. E ficou chorando. Por quê? A menina disse para ela, é triste ter que bater em alguém que tem razão. O que ela quis dizer? Se você sair na rua sem vestido, sem roupa, a polícia vai te prender. Mas se você sair na rua sem cultura, ninguém sabe o seu conhecimento. Ninguém pode entrar ali na sua cabeça, né, no seu cérebro e saber o que você tem guardado ali dentro. Então aqui, é possível sair na rua sem cultura? Justifique a sua resposta. É possível você sair totalmente sem conhecimento de nada na rua? Não, não é possível. Por quê? Você precisa saber o nome da rua onde você está, você precisa saber atravessar uma rua, você precisa saber ali o semáforo que ele está falando, se você pode passar ou não.
Você precisa saber se comunicar com as pessoas, isso também faz parte da cultura, a comunicação. Então é impossível sair na rua sem cultura. Você tem que saber se comunicar, se localizar e também pedir informações, ok? Então é possível sair na rua sem cultura? Não, porque a cultura é necessária em todos os momentos da nossa vida, ok? Para nos comunicar, para nos localizar, ok, pessoal? Aí você vai estruturar direitinho a sua resposta, hein? Mas ouve de novo a minha explicação para você fazer direitinho, tá? E a B. Mafalda diz que quer ter muita cultura. Explique de que forma podemos adquirir cultura. Agora mesmo. Assistindo às nossas videoaulas, vírgula, lendo revistas, lendo jornais, assistindo aos jornais de TV, pesquisando os últimos acontecimentos na internet e assim vai. Onde você costuma se informar, onde você pode se informar sobre o que acontece na sua atualidade. Ok, pessoal? Super fácil essa tarefa, hein? Responde aí com bastante atenção, bastante carinho essas duas questões, tá bem? Então hoje a nossa aula de história é só. Beijo!